O Atlético venceu o Botafogo por 1-0 aqui no Mineirão, vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro, mas fica o questionamento. Gabriel Menino mostrou para o Cuca que ele merece sim ser titular absoluto desse time do Galo? Bora falar sobre essa vitória do Atlético. Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje estou aqui direto do gramado do Mineirão, do gigantesco da Pampulha. Hoje foi dia de Atlético e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Vou até tirar a credencial aqui, colocar ela aqui no cantinho pra gente gravar o vídeo. E o Atlético venceu o Botafogo por 1-0. E claro, já chega, se inscreve no canal se você quer mais vídeos sobre o Atlético por aqui. Me ajuda muito se você se inscrever pra gente chegar logo aos 1000 inscritos e já deixa o seu like. O Atlético chegou muito pressionado, o Cuca fez algumas mudanças no time titular, porque precisava que esse time desse uma resposta. O Atlético não tinha ganhado nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, era o vice-lanterna com 2 pontos até aqui. E venceu logo o campeão, o atual campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Tinha um pouco daquele gostinho de revanche por conta da final da Libertadores? Sim, mas muito pequeno, porque o problema atual do Atlético era muito maior do que pensar em qualquer vingança. O Atlético jogava bem e não conseguia vencer. Hoje foi um jogo que o Atlético nem jogou tão bem assim. A gente tem alguns destaques. O Lianco ganhou todos os duelos que ele teve hoje praticamente, principalmente contra o Igor Jesus. O Lianco foi muito bem, mais uma vez que ele é o grande destaque do time, o cara que dá retorno dentro de campo, mas que importa também para o ambiente, para a atmosfera. Várias vezes ele chamando a torcida para vir junto. O Lianco é o Donizete dessa geração do Atlético, mas eu acho que com muito mais qualidade. Ele tem muito mais qualidade com a bola no pé do que o Donizete tinha, por exemplo, e ele é sim o representante da torcida dentro de campo e tem muita qualidade. O Lianco joga bola demais. Para mim, ele foi o melhor em campo. O segundo destaque para mim foi Gabriel Menino. O Gabriel Menino hoje, que começou no banco de reservas mais uma vez, entrou muito bem. Deu passe de trivela, deu aquela fatiada queimando a grama, roubou a bola dando passe de letra já de primeira, sustentou a marcação no campo de defesa porque estava sem opção e recebeu a falta e deu outra cara para o time, deu outra dinâmica, outra velocidade para o jogo e fez o Atlético chegar mais no campo de ataque, sem falar no cruzamento, no escanteio para o gol do Coelho, assistência do Gabriel Menino. Eu falo isso aqui já no canal, o Gabriel Menino merece sim a titularidade, não só pelo jogo de hoje, mas pelo que ele já vinha fazendo na temporada. Acho que ele nem merecia ir para o banco de reserva, principalmente com a lesão do Alan Franco. O Gabriel Menino é o melhor volante do time e quando você tira o Alan Franco, que é o segundo melhor, você não pode tirar o Gabriel Menino, muito menos para jogar com o Rubens e Fausto Vera. O Rubens está bem sim, mas o Fausto Vera a gente sabe que está abaixo. Acho que o Gabriel Menino não deveria ter saído do time titular. Ainda mais se você perdeu o Arana também, você poderia até manter o Fausto Vera, mas coloca o Rubens na lateral, que foi o que o Cuca fez no decorrer da partida. Mas o Gabriel Menino, para mim, foi o grande nome do jogo. O melhor em campo, o Lianco. O grande nome da partida, o Gabriel Menino. Porque acho que essa partida de hoje contra o Botafogo fica marcado pela resposta do Atlético no campeonato, vitória para dar confiança não só no Brasileirão, mas para o restante da temporada, mas também um jogo que marca a história do Gabriel Menino no Atlético. É um jogo que ele passa o recado para o Cuca. Olha, tô aqui, cheguei, quero sim ser titular, porque tenho qualidade para isso e posso ajudar muito o time. Eu sou o titular da posição, tô te mostrando isso dentro de campo. Foi o recado do Gabriel Menino hoje, com a bola no pé contra o Botafogo. Outro ponto sobre o Gabriel Menino, ele tem características de jogo que os outros volantes do Atlético não têm. O Gabriel Menino é o cara que pisa na bola, que para, que pensa, que acelera quando tem que acelerar, que ajuda na saída de bola, porque ele dá passe à frente, ele não fica dando aquele passe pro zagueiro, pro lateral, pro zagueiro, pro lateral. O Gabriel Menino é o cara que pega a bola e faz esse time jogar, faz esse time andar. Então, por essas características que o Rubens não tem, que o Fausto Vera não tem, e até o próprio Alan Franco não tem tanto, o Gabriel Menino tem que ser o titular, porque ele faz esse time jogar e não sobrecarrega tanto o Gustavo Scarpa. Então você tem o Rubens, que é o cara que te entrega muita intensidade, mas não é um cara que pensa o jogo. Você tem o Fausto Vera, que ele até faz esse primeiro volante, mas ele não é aquele cara que vai proteger tanto assim a sua defesa. E o Gabriel Menino, ele te resolve esse problema de criação, de ter a bola no pé, então ele precisa ser titular. A dupla ideal é Alan Franco e Gabriel Menino. Alan Franco está machucado, mas acho que o Gabriel Menino não pode sair desse time. Eu jogaria com ele, e aí quem sabe você coloca o Rubens até de lateral, e aí você joga com o Fausto Vera, se o Cuca não quiser abrir mão do Fausto Vera, porque o Caio Paulista foi mal, o Rubens foi melhor que ele na lateral, mas eu jogaria com o Rubens e Gabriel Menino formando essa dupla de volantes. Outro ponto que eu quero falar aqui é sobre o Gustavo Scarpa. Falei nessa semana aqui no canal que o Gustavo Scarpa não merecia as críticas que ele estava recebendo. Estava longe de estar na melhor forma, ele pode sim entregar mais, mas o problema do time não é o Scarpa.
O Scarpa tá longe de ser o problema do time. E hoje, com 45 minutos de Igor Gomes no time titular, claro, o Igor Gomes foi escalado pela meia direita, não por dentro, como a gente sabe que ele rende mais, pelo menos eu acredito que o Igor Gomes rende mais jogando por dentro e não pela lateral do campo. Mas sem o Scarpa, a gente viu que o time sofreu, teve dificuldades para criar, para ficar com essa bola no pé, para tocar essa bola no campo de ataque. O Atlético deu muitos toques para trás, muito pela ausência do Scarpa, junto com a ausência do Gabriel Menino. Então também foi um teste para o Cuca ver, olha, o Scarpa tá bem, não tá na melhor forma dele, ele pode entregar mais, mas ele é sim o melhor meia que o Atlético tem e ele precisa ser titular. Esse banco para ele também é bom, porque você dá um recado para ele, ó, vamos, entrega mais, senão você vai pro banco de reservas. Mas ele tem que ser o titular, não dá para o Atlético jogar os seus principais jogos da temporada sem o Gustavo Scarpa. Outro jogador que precisava ser mais decisivo, que precisava entregar mais e ainda pode entregar muito mais do que entregou hoje, é o Hulk. Mas o Hulk saiu daqui aplaudido pela torcida do Atlético. Então, ponto positivo para essa recuperação do Hulk. A gente sabe, o Hulk se recupera, ele chega na sua melhor forma tendo sequência de jogos. O Hulk precisa jogar. Então, talvez é até uma questão, se você leva ele para o jogo do Caracas, lá na Venezuela pela Sul-Americana, ou se você deixa ele aqui. Porque vai ser um dia de viagem, um dia de jogo e no outro já retorna. O Atlético joga na quarta-feira. Então, você tem ali a viagem, tem a recuperação, tem um treino lá e já volta no dia seguinte. Talvez se você deixa ele aqui treinando, trabalhando com bola na Cidade do Galo, talvez seja interessante. A gente sabe que o foco do Atlético não pode ser na Sul-Americana, tem que ser no Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana é muito abaixo, por mais que o Caracas seja o líder do grupo, o Atlético tem que vencer lá com ou sem o Hulk. Então talvez fique aí essa questão para o Atlético pensar, mas acho que o Hulk vai sim viajar, até porque ele é muito fominha e vai querer jogar. Então é isso, vitória importantíssima do Atlético para dar confiança, para dar moral, para o Gabriel Menino voltar ao time titular e, claro, para o Cuca conseguir um pouco mais de tranquilidade para seguir trabalhando nesse time do Atlético. O time estava jogando bem, estava criando muitas oportunidades, o resultado não vinha, isso complica na parte emocional, na parte do ânimo dos jogadores, de confiança. Então essa vitória é muito importante para o Atlético não afundar ainda mais no Campeonato Brasileiro, mas agora precisa vencer os seus jogos, porque tem uma sequência de 5 jogos fora de casa, depois uma sequência de 5 ou 6 jogos aqui em Belo Horizonte, contando com o clássico contra o Cruzeiro, que o mando é do Cruzeiro, mas joguei aqui em BH. Então o Atlético precisa fazer uma boa sequência fora de casa para conseguir recuperar esses pontos perdidos. O Atlético tem que vencer praticamente 9 jogos, tem que fazer uma sequência muito boa, sem errar, no Campeonato Brasileiro e torcer para Palmeiras, Flamengo tropeçarem para o Atlético, quem sabe, brigar por uma liderança. Acho muito difícil isso acontecer, mas o Atlético tem que fazer o papel dele e ganhar os seus jogos no Campeonato Brasileiro. Tem jogo da Sul-Americana e da Copa do Brasil na sequência, e é engraçado porque em 10 dias o Atlético faz 3 jogos, depois em 10 dias o Atlético faz 1. Então, quem sabe, conversando com a CBF, com a própria Conmebol, o Atlético consiga ajustar esses jogos no seu calendário para ter um calendário um pouco mais tranquilo. É importante também pensar por esse lado da logística e da parte física também, porque fica muito puxado. E se você curtiu esse tipo de vídeo aqui, direto do estádio, nesse pós-jogo direto do campo, vou fazer também na Arena MRV, hoje fiz aqui do Mineirão, já fiz vídeo da porta do CT, então se inscreve, bora chegar nesses 1000 inscritos, marca importante aqui pro canal, deixa o like, até o próximo vídeo. Comenta aí, se você fosse o Cuca, pouparia o time para a sequência de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, precisando recuperar os pontos no Campeonato Brasileiro? Quero saber a opinião de vocês, comentem aí embaixo e até o próximo vídeo.